Bom, vamos falar sobre agora propriedades de potência. Isso também é muito importante. Em qualquer lugar que você for dentro de matemática, você vai se deparar com potências e uma multiplicando a outra. Então, é interessante você saber o que você vai fazer em cada caso. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, primeira coisa, o que é que significa se eu pegar aqui um número e elevar ele à quarta potência? Esse 4, quando ele é um número natural, ele significa a quantidade de vezes que a base será multiplicada por ela mesma. Então, A vezes A, vezes A, vezes A. É diferente se você colocar A elevado a 1/4, isso já não tem esse sentido mais. O que é A elevado a 1/4? Bom, eu vou levar o A, eu vou multiplicar o A por ele mesmo 1/4 de vez. Não tem sentido isso. Mas, quando o expoente é natural, ele tem esse sentido. É o A multiplicado por ele mesmo, esse A que é chamado de base, ok? E esse 4 aqui é chamado de expoente. O expoente, quando natural, indica quantas vezes a base é multiplicada por ela mesma. Então, aqui você tem o A multiplicado pelo A 4 vezes. Agora, quando você estiver diante de uma situação assim, por exemplo, então vamos aqui. Imagine essa situação, A ao cubo vezes A à quarta. A ao cubo significa que você vai pegar essa base A e vai multiplicar por ela mesma três vezes. Esse A à quarta significa que você vai pegar esse A e vai multiplicar por ele mesmo 4 vezes. 4 vezes, ok? Então, quando você faz isso, se você reparar aqui, você passou a ter o A multiplicado por ele mesmo 7 vezes, que são as 3 vezes aqui e depois as 4 vezes aqui. Quando você pegar 3 mais 4, você terá a quantidade de vezes que você multiplicou o A por ele mesmo. Ou seja, o A 7 vezes, A 7 vezes, é a mesma coisa que A elevado à sétima. Ou seja, se você pegar o A ao cubo e multiplicar ele por A à quarta, isso aqui dá a mesma coisa que A elevado a 3 mais 4. E isso que nós vimos com esse exemplo particular aqui do 13 e do 4, na verdade vale no geral. Na verdade você pode fazer o seguinte, ó. Vou escrever assim, ó, vale o seguinte. Você pode colocar assim, quer ver, ó? A elevado a M, aí esse M aqui está representando um número, em princípio natural, mas depois você verá que esse número pode ser real, não tem restrição nenhuma. Essa propriedade aqui continua valendo. Mesmo para ele não sendo natural, essa propriedade continua valendo. Então, vamos colocar que vale o seguinte, ó, A elevado a M vezes A elevado a N. Aqui, esse N aqui é o expoente dessa base A, o M é o expoente dessa outra base A. E o que você pode fazer com base nisso que nós vimos aqui? Você pode conservar a base e adicionar os expoentes. Então, nesse caso aqui, nós dizemos que produto de potência com a mesma base, você conserva a base e adiciona os expoentes. Então, com isso, você agora pode até pensar em multiplicar monômios. Imagine você aqui, por exemplo, ó, vamos colocar um exemplo aqui. Exemplos. Imagine que você agora está diante disso aqui, por exemplo, assim, 5x², que é um monômio, multiplicado por 4x ao cubo, que é outro monômio. Lembre-se que a operação que tem entre eles aqui é de multiplicação. Então, aqui eu tenho 4 fatores, né? Está multiplicando aqui todo mundo. Eu posso mudar a ordem dos fatores, não posso? Então, aqui eu posso escrever assim, 5 vezes 4 vezes x² vezes x ao cubo? Pode fazer isso, né? E agora, esse 5 vezes 4 eu sei fazer. 5 vezes 4 dá 20. Então, aqui vai ficar assim, ó, 20. E x² vezes x ao cubo? Ah, não. Então, aqui as bases aqui das potências são iguais. E eu aprendi que se as bases são iguais, eu conservo a base e adiciono os expoentes. Então, aqui vai ficar assim, x elevado a 2 mais 3. Ou seja, vai ficar 20 x elevado à quinta. Então, você veja onde você estava e onde você chegou. Como que você chegou lá? Você pegou esse número conhecido aqui
com esse conhecido, né? O coeficiente desse com o coeficiente desse, multiplicou 5 vezes 4 deu 20. E na multiplicação aqui das potências de bases iguais, você conservou a base e adicionou os expoentes. Você pode fazer isso rápido? Pode. Não tem problema. A minha preocupação é se você não vai fazer isso rápido, sem saber o que está acontecendo. Eu acho que é melhor se você inicialmente fazer devagar, aí depois você perceber que você pode queimar essas etapas aqui, porque você sabe que a ordem dos fatores não altera o produto e você vai ter potência de bases iguais, você vai adicionar os expoentes. Ok? Vamos então ver outro exemplo aqui. Então, olha só uma outra situação aqui. Você pode falar assim, ué, mas você não falou ainda sobre multiplicação de monômios. Veja, eu estou falando de propriedades de potência, da primeira ainda, né? Como é que você multiplica potência com a mesma base. Mas os meus exemplos todos podem ser em cima de multiplicação de monômios. Se você entendeu o que você tem que fazer, preste bem atenção para você ver como é simples. Você sabe que produto de potência com a mesma base, você vai conservar a base e vai adicionar os expoentes. Tá vendo o tanto de nome que a gente fala? Base, expoente, monômio, coeficiente, parte literal. Você tem que saber do que a gente está falando. Então, eu sei que na multiplicação a ordem não importa, não muda o resultado. Então, já que a ordem não importa, eu vou pegar esse número aqui e vou colocar junto com esse número aqui. Aí você vai escrever assim, então, ó, menos 5 vezes, coloca entre parênteses aqui o menos 7. Aí, esses aqui, tá vendo, ó? Esses monômios não são semelhantes. Mesmo se fosse, aqui não tem nada a ver. Não é como na adição e na subtração. Aí você tem o x à quarta aqui, que você pode colocar junto com esse x. Né? Você só vai mudar a posição deles e a ordem aqui não altera. Então vai ficar assim, ó, x à quarta vezes x. Ah, mas o x não tem expoente. Não, quando você não vê o expoente é 1. Depois tem um y. Ah, não estou vendo o expoente do y. O expoente do y é 1. E tem um y ao quadrado. Então aqui tem um y ao quadrado. Agora você vai lembrar aqui, ó, que multiplicação de potências com bases iguais, você conserva a base e adiciona os expoentes. O que tem bases iguais aqui são essas duas e essas duas. O x com o y são diferentes. Podem ser iguais, dependendo do valor que você colocar, sim, mas não estão representando números iguais aqui. Aqui você vai multiplicar assim, esse menos, são dois números negativos, né? Produto de números negativos, sinais iguais dá positivo. 5 vezes 7 dá 35. E aqui, ó, x elevado à quarta vezes x elevado a 1. Lembra que é produto de potência de mesma base? Você vai conservar a base e vai adicionar os expoentes. Adiciona os expoentes, né? Olha aqui, eu fiz 4 mais 1. Aqui também as bases são iguais. Aí você conserva a base e adiciona os expoentes. Ok? Então, no caso aqui, 4 com mais 1 dá 5. Então ficou 35x elevado a 5. E o y, 1 com mais 2, 3. Chegou aqui, não tem como fazer mais nada, porque as bases aqui não são iguais. Você não pode colocar xy elevado a 8, ou seja lá o que for. Não pode, porque as bases aqui já são diferentes. Chegou aqui, parou. Você não vai mais além disso aqui. Parou aqui. Observe o seguinte, que com isso eu estou falando aqui agora sobre multiplicação, ó, são de monômios. Fica dentro então de propriedade de potências, eu posso falar sobre multiplicação de monômios. Basicamente o que você tem que fazer é multiplicar coeficiente com coeficiente e da parte literal você vai juntar, você vai reduzir, usando essa propriedade aqui, as potências de bases iguais. Ah, mas e se envolver frações? Não tem problema, multiplique as frações, nós já aprendemos sobre isso. Então, por exemplo, vamos imaginar que aqui agora fosse assim, 3 quartos, vamos colocar assim, x à quarta a quadrado, multiplicado por 2 quinzeavos de x quadrado ao cubo b. Tem pessoas que olham para isso aqui e falam assim, meu Deus, mas isso é muito complicado.
Não, não é complicado se você estiver raciocinando de forma organizada. Se você estiver colocando lá no seu muro do conhecimento um tijolinho em cima do outro. Você vai construindo o conhecimento a partir de outro. Então, o que nós já aprendemos aqui? Nós aprendemos o seguinte, olha, aqui quando tem duas letrinhas juntas, a operação que tem aqui é de multiplicação. Eu não escrevo, eu não coloco nada lá, mas está implícito isto. Então aqui tem uma porção de fatores, né? Todo mundo multiplicando. Eu sei que a ordem aqui não é importante. Já que a ordem não é importante, eu posso pegar esse 3/4 e colocar junto com esse 2/15. Aí vai ficar assim, 3/4 multiplicado por 2/15. Eu vou pegar esse x² aqui, eu vou procurar uma outra potência que tem a mesma base x. Quem tem a mesma base x aqui é esse x². Essas duas eu vou colocar juntas, ó. Vai ficar então aqui x² vezes x². Depois eu vou pegar as potências de bases a, né? E vou colocar juntas também, ó. Vou colocar então aqui a² vezes a². Ficaram iguais, tá vendo? Aí eu tenho um b sozinho aqui. Olha, se ele está sozinho, paciência, vai ficar sozinho. Não tem outra para colocar junto com ele. Agora veja, vamos isolar isso aqui. Isso aqui é uma multiplicação de frações. Nós já estudamos sobre isso. É um tijolinho lá do nosso muro do conhecimento, né? Eu preciso saber lidar com multiplicações de frações. Lembra que você multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. E nessa multiplicação você pode simplificar antes de multiplicar. Então, se você vai simplificar antes de multiplicar, você tem que dividir um número do numerador, um fator do numerador, com um fator do denominador pelo mesmo número. No caso aqui, o 2 e o 4 são divisíveis por 2. Então, eu vou colocar aqui, ó, dividido por 2 ali, e vou colocar dividido por 2 de cá também. 2 dividido por 2 aqui dá 1, 4 dividido por 2 dá 2. Bom, o 13 e o 15 também dá para simplificar, porque o 3 é divisível por 3 e o 15 também é. Então eu vou colocar aqui, ó, dividido por 3 aqui e vou colocar dividido por 3 aqui. 3 dividido por 3 dá 1, 15 dividido por 3 dá 5, né? Dá 5. Agora, lembra, você vai ter que multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Isso nós aprendemos lá quando falamos sobre multiplicação de frações. Então, nesse caso, fica aqui, ó, 1 vezes 1 dá 1 e 2 vezes 5 dá 10 aqui embaixo, ó. 2 vezes 5 dá 10. Pronto. A parte de multiplicação de frações já está pronta. Agora tem uma outra operação para você fazer com essas potências de bases iguais. Essas potências de bases iguais aqui, você vai lembrar disso aqui, ó. Multiplicação de potências de bases iguais, você conserva a base e adiciona os expoentes. Então, esse 4 com esse 2 aqui, você vai adicionar. Vai ficar assim, ó, x elevado a 4 mais 2. A mesma coisa com essas potências de bases iguais aqui. Você vai adicionar o 2 com o 3. Então vai ficar a elevado a 2 mais 3. E esse b? Não, esse b não tem outra base, outra potência de base b para eu poder simplificar. Ele já vai ficar quietinho do jeito que está aí. Então aqui agora você vai adicionar 4 com mais 2 dá 6 e 2 com mais 3 dá 5. Então vai ficar assim, ó, 1/10 de x elevado a 6 e a elevado a 5 e o b continua. Então, quando você for multiplicar um monômio pelo outro, lembre-se disso. Os termos, as potências de bases iguais, você olha para elas, né, coloque elas juntas. Mesmo que você faça isso aqui rapidamente, é possível fazer rapidamente? Eu preciso escrever isso aqui tudo? Eu acho que é bom você escrever isso aqui enquanto você não tem domínio nenhum. Se você está aprendendo agora isso aqui, é bom você fazer devagar. Mas a ideia é que mais na frente que você faça isso rapidamente. Você faz assim, ó, 3/4 vezes 2/15, simplifica aqui, dá 1/10. x² vezes x² dá x⁻⁶, a² vezes a³ dá a⁵, e o b não tem outra potência de base b, mantém lá. A ideia é você sair daqui e chegar aqui rapidamente. Só que deixa para fazer isso aí quando você
sentir que você não precisa mais dessas passagens aqui, que você já entendeu como que elas acontecem. Então vai ser uma coisa sua. A hora que você falar assim, não preciso fazer desse jeito. Eu já sei tudo que vai acontecer aqui, que eu vou mudar a ordem e vou adicionar os expoentes e vou chegar até aqui. Tudo bem, aí está na hora de você começar a fazer direto. Você mesmo é que vai descobrir, achar esse momento, ok? Então tá aqui, nós falamos sobre multiplicação de potência com a mesma base e também falamos sobre multiplicações de monômios. Como é que você multiplica um monômio pelo outro, ok? Acho que com relação a isso aqui é isso. Tchau.